Fala pessoal, sou com você, seu Nerd Professor, eu sou o Professor Nerd, você decide. No episódio 5 de Robin Hood da MGM Plus, o cerco se fecha de vez sobre o bando de foras da lei. O xerife chama reforços e Robin vê seu grupo se desmontar, enquanto Nottingham se transforma num tabuleiro da guerra. Quando os Millers são capturados, a série entrega uma das sequências mais intensas até agora. Um resgate que parece saído de Assassin's Creed, com infiltração, disfarces, a arquitetura sendo usada como arma. Muito legal. E nesse vídeo eu te mostro como voltar a eles, é o nome do episódio, redefine os fora da lei, abala a corte e transforma Sherwood numa força que o poder não consegue mais ignorar. Vem comigo. O episódio 5 começa mostrando que o clima em Nottingham mudou de verdade. Até aqui, o xerife reagia aos problemas que o Robin causava. Agora ele age para eliminar essa ameaça de uma vez por todas. A chegada dos condes e das novas tropas coloca um peso diferente na trama. É o primeiro momento em que a série mostra um cerco organizado, pensado. Não é apenas um grupo de soldados caçando um fugitivo na floresta. E a gente vê alguns comentários falando que essa escalada é rápida demais. Mas eu não vejo um problema nisso aqui, tá? A série precisava mostrar que as ações de Robin estão mexendo com a estrutura do poder. E o episódio tá fazendo isso de um jeito bem competente. O ritmo é mais lento no começo, mas a pressão é bem clara, tá? A cidade está mais tensa, a floresta mais vigiada, e os fora da lei começam a sentir que não há mais espaço para erros. É um bom começo de episódio, maduro, técnico, com um clima de ameaça que funciona. E antes de seguir, aproveita aqui para deixar o seu like e se inscrever no canal. Esse apoio ajuda muito a manter esse tipo de análise toda semana, principalmente porque quase ninguém está falando dessa série aqui no YouTube. Também ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E se quiser apoiar ainda mais, entra no nosso clube de membros. Assim você participa dos sorteios e ajuda o Nerd Sora a continuar produzindo conteúdo. E claro, já me conta nos comentários o que você achou desse início de episódio. Você também sentiu que o cerco apertou de verdade? E não esquece de compartilhar o vídeo, tá? Isso sim faz com que ele chegue a mais e mais nerds que estão assistindo essa série e que não está aparecendo tanto no YouTube. Marion passa por um dos momentos mais difíceis da temporada. A notícia da morte do irmão chega com impacto. Ela não consegue processar direito isso, principalmente porque ela está isolada nesse ambiente que não pertence a ela. A corte exige controle, frieza, aparência, e nenhuma dessas coisas combinam direito com o luto. A rainha Leonor observa tudo ali daquele jeito prático dela, quase clínico. Não é maldade, tá, galera? Mas ela enxerga Marion como uma peça valiosa dentro desse jogo político que vem crescendo em complexidade a cada episódio. A maneira como ela segura a dor, a Marion, como ela tenta entender o seu papel, como ela lida com a solidão, torna esse segmento um dos mais consistentes aqui desse episódio. E é aqui que o Will cumpre um papel importante, tá? Ele é quem mostra a ela o tamanho real do tabuleiro. Enquanto a Mary ainda pensa em Nottingham como o lar, o Will deixa bem claro que aquele lugar é um ponto-chave da Inglaterra. Ele é um nó estratégico entre o norte e o sul. Um lugar que controla rotas, tributos e muita influência. E é exatamente por isso que a rainha Leonor mantém Marion por perto. Leonor sabe que o rei atual, Henrique II, passa muito pouco tempo aí na Inglaterra e quase não governa diretamente. Ela também sabe que a sucessão está em disputa entre os próprios filhos. O Ricardo, que é o preferido dela, ele é um líder forte, popular e militarmente capaz. Historicamente a gente conhece ele como Ricardo Coração de Leão. E João, o mais novo, que é mais instável, influenciável e com uma reputação que não agrada muito ninguém. E você deve ter ouvido falar dele nas aulas de história como João o Sem Terra. E se não ouviu é porque você dormiu na sala, nada de culpar o professor. Vagabundo! Leonor receia João no trono por um motivo muito simples. Por ele ser fraco como líder e forte nas intrigas. Seria fácil de manipular por nobres, bispos e pequenos poderes que tentariam fragmentar o reino. O xerife de Nottingham, como é primo direto do rei, naturalmente gravida para o lado do rei, que apoia João, e isso torna Nottingham um centro de influência na disputa pelo poder. Por isso Marion importa, ela é a persona que transita entre os dois mundos. Ela tem origem normanda, mas ela tem uma compreensão saxã, laços familiares em Nottingham e agora acesso direto à corte. Sem falar que a rainha já tentou um golpe antes contra o rei, hein? E se você não se ligou, a amante do rei também é uma espiã da rainha. A mulher é prática ao extremo. Enquanto a corte se move ali como um tabuleiro lento e calculista, a floresta vira um cenário de ação rápida e perigo constante. E é aqui que o episódio faz uma escolha narrativa que de início parecia estranha na minha mente. A divisão do grupo. Quando os fora da lei se espalham pela floresta, eu fiquei assim questionando os motivos, Poxa, eles acabaram de se juntar e a série já pretende transformar o Robin tipo um cavaleiro solitário. Isso quebraria totalmente a história. Mas a gente vê cada pequeno núcleo tentando garantir sua própria sobrevivência.
mas o resultado é o contrário do que a gente imaginava. Os Miller são os primeiros a entrar em colapso, né? Eles retornam para casa e lá eles encontram traição. O marido da Isabela entrega os irmãos aos soldados em uma tentativa de proteção pessoal e, claro, de conseguir uma boa recompensa. É uma atitude que faz sentido dentro do contexto da época, onde alianças eram frágeis e a sobrevivência dependia de escolhas que muitas vezes não tinham nada de honrosas. Eu não culpo ele, apesar de que sim, né? Poxa, galera, precisava. Em uma vila próxima, o Jon e o Spraggart têm um confronto direto com os soldados do xerife. Essa sequência ela surge aqui como uma demonstração de temperamento, né? O Spraggart carrega a fúria e a impaciência de quem age meio que sem refletir, ainda mais depois de bêbado, né? Enquanto o Jon ainda tenta agir ali com a sua sobriedade, com a experiência. A briga deixa claro que sair batendo sem pensar não leva a lugar nenhum. Nesse mundo, quem age no impulso acaba virando alvo fácil, e os fora da lei precisam de cabeça fria se quiserem durar mais que uma noite. O Jon carregando o Spraggart, que ainda tá com o caneco, é lá. São pontinhas de comédia no meio de toda essa ação. E Frey Tuck é o único do grupo que parece ter tido um momento de reflexão. Ele é acolhido por uma família saxã que está perambulando por ali, né? E ele acaba vendo a realidade dos outros e ele encontra esse momento de esclarecimento, né? Ele vê na família algo que ele poderia ter com o grupo de Fora da Lei. É aqui que o personagem começa a se consolidar como o fio moral do grupo. Ele entende que a luta em Sherwood não tem futuro se for apenas uma resposta à violência e que o Robin precisa de uma direção e é ele quem vai trazer isso. O ponto central da trama, no entanto, é a jornada de Robin, que vai parar em uma caverna, né, guiado pela Goda, onde encontra lá um lobo velho e depois a figura do pai. A série trata essa cena como um encontro com memória, não só como magia. O pai representa o peso do legado que o Robin está tentando recusar, e é nesse diálogo que ele finalmente aceita que a vida que ele tinha não existe mais. A decisão de assumir o papel de fora da lei nasce de fatos duros e de tudo que o Robin perdeu. É um passo que surge do contexto, do peso da história e da responsabilidade que caiu sobre ele. Essa luta ela existe com ou sem ele, mas agora ele entende que é parte dela. Depois desse ponto, Robin vai até a vila e ouve de Isabela tudo o que aconteceu com os Miller. E essa é a última peça que faltava para que todo mundo, né, se cruzasse de volta no mesmo lugar onde eles se separaram. A série usa esse reencontro para reforçar o princípio central do episódio. A divisão serviu como um teste que revelou que o grupo ainda precisa aprender para se tornar uma força de verdade. Por isso o nome, né, do episódio, Volta para Eles. Enquanto isso, Priscila avança em um processo que mistura fanatismo, trauma e ambição. Suas visões a colocam em uma direção própria, e ela passa a buscar o Robin como uma espécie de entidade maligna. Ela até fala, né, o demônio Robin Hood, que a mente dela construiu a partir dos horrores que ela mesma criou nessa mente. E ela já mostra o quão forte é, né? Ela protege o seu criado, que no outro episódio tentou defender ela do próprio pai. Esse garoto vai ter uma importância mais pra frente. Ela até confronta o novo capitão dos guardas, que ainda não é capitão. Ela sabe usar as suas armas. Ela própria se diz como uma tentação. Ela é meio doidinha, mas ela sabe usar as suas armas. Essa mulher é perigosa. Tudo culmina na condenação dos Miller à forca. A praça é montada, os soldados se aproximam e o episódio cria um momento de tensão que não existe apenas para essa ação final, mas para marcar a consolidação do grupo. A entrada do grupo em Nottingham ganha um clima bem aventuresco, é um dos melhores momentos do episódio. A ideia do Tuck de disfarçar todo mundo de clérigo coloca a cena em outro patamar. Isso mostra como ele, o Tuck, começa a atuar, além de um guia moral, como uma espécie de estrategista. Ele entende a estrutura normanda e sabe usar isso. Lembra que a ideia de roubar o bispo foi dele? Essa abordagem abre caminho para um resgate que se apoia mais em inteligência e movimentação do que só em força bruta. Os 3 Miller estão no cadafalso, prontos para execução. O clima da praça é tenso, com os soldados em várias posições e a multidão animada pelo enforcamento. O quê? Pois é, o povo da Idade Média era meio estranho. O grupo se aproxima em silêncio. O Tuck e o Spraggart sobem no cadafalso disfarçados e o plano só avança e consegue dar certo porque o Robin se posiciona numa casa ao lado, na cobertura da casa com o seu arco. Cada flecha que ele dispara abre uma brecha, afasta um soldado e dá a tensão certa para a cena. É a partir dessa vantagem de altura que o resgate se torna viável. O Jon está se movendo pelos fundos da praça, preparando o caminho para a fuga. O ritmo é rápido e o trabalho em camadas faz a cena funcionar como uma unidade, mesmo com o grupo espalhado pela praça e alguns defeitinhos de CGI. A ação desenvolve um tempo visual que lembra Assassin's Creed. Robin se move pelo telhado ali com aquela velocidade controlada, usa a altura como vantagem, dispara flechas com precisão para cobertura. Os soldados tentam responder, mas a confusão cresce e um incêndio se espalha por uma das casas, criando um tumulto que funciona a favor do grupo.
A fuga começa a tomar forma quando o serviçal de Priscila, né, ajuda o Jon a segurar o portão e abre caminho para o resto do grupo. No meio desse caos controlado, Robin tem um momento decisivo. Da posição elevada, ele ajusta o arco para atingir o xerife e parece que vai acabar ali, só que a flecha não vai direto para ele, porque um dardo de besta atravessa o ar no mesmo instante e desvia o braço do Robin. E a flecha acaba acertando a Priscila. O resultado disso é que ela vai ter o braço atravessado. Mais tarde, quando ela está sendo tratada, a gente vê a expressão que ela faz quando ela olha para essa ponta de pedra e, cara, isso levanta uma nova camada da história. O objeto ganha aqui um significado místico para alguém que já vem sendo pressionada por visões. Uma normanda católica envolvida pelos sinais da floresta. O episódio deixa um terreno pronto para uma transformação aqui. O grupo, no entanto, consegue jogar os Miller na carroça e dispara em fuga. E quando Robin consegue saltar para dentro da carroça, num salto bem Assassin's Creed, Ralph, em estado ali meio entre o alívio e o desespero, puxa o Robin para perto e beija ele. E a gente vai ver aqui o começo de um triângulo amoroso. Como é que será que a Marion vai resolver isso? No encerramento, o xerife entende o alcance do que aconteceu. Ele percebe a mão da rainha na história quando o Conde Marechal surge em Nottingham, mostrando que a corte move peças pela sombra. A partir de agora, a guerra em Sherwood é também uma guerra do palácio. O grupo ganha dois novos aliados, Isabela e o jovem serviçal de Priscila, Melange, que encontra em Sherwood a primeira oportunidade de um recomeço. O episódio 5 mostra o que essa série consegue entregar quando todas as linhas, política, religião, misticismo, ação, trauma, estratégia, tudo, funcionam no mesmo ritmo. A corte ganha força, Sherwood ganha identidade e o grupo finalmente passa a operar como uma resistência real. Eles são realmente fora da lei agora, com planos, riscos e responsabilidade. Cada personagem tem um momento bem definido. E a Marion avança no tabuleiro mais perigoso da série. Priscila mergulha nesse caminho que pode transformá-la num dos pontos mais complexos da temporada. O xerife entende o alcance da ameaça e percebe que a rainha tem seus próprios interesses. Tuck se firma como uma peça indispensável e Robin, após o encontro com o pai, assume o papel que a floresta esperava. O resgate dos Miller é o ponto alto, é tenso, é aventuresco, coeso e cheio de propósito. Nada nesse episódio é supérfluo, cada movimento tem objetivo e tem consequência. É a primeira vez que os foras da lei parecem de fato uma força capaz de responder à violência institucional de Nottingham. Por isso minha nota para Volte para Eles é 9. É o capítulo mais consistente, mais bem pensado e mais envolvente da temporada até aqui. Se a série continuar nesse caminho, a reta final tem tudo para ser o ponto mais alto dessa nova adaptação e quem sabe teremos mais temporadas pela frente. Se você curtiu essa análise do episódio 5, então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos, porque toda segunda tem review novo de Robin Hood aqui no Nerdzone. Entra também no clube de membros, é o jeito mais direto de apoiar o canal, participar de sorteios e ter acesso a conteúdo antecipado. E me conta nos comentários, tá? O resgate dos Miller foi o melhor momento da temporada para você também? Ou alguma outra cena te pegou de jeito? Comenta aqui, compartilha esse vídeo com os outros fãs da série. A discussão fica melhor quando a floresta tá cheia. Forte abraço e se cuidem.